Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Gente de AZ, esse espaço que é meu, que é seu, que é nosso, que é da gente. Quando o nosso videocast começa, você já sabe que é hora da gente ouvir histórias inspiradoras. E o nosso convidado hoje, ele une simplicidade e talento. Olha, agora se eu for lhe perguntar o que Jackson do Pandeiro tem a ver com os trovadores franceses, com música, com religião, São João, carnaval, você saberia dizer? Mas Silvério Pessoa sabe, viu? Seja bem-vindo. Olá pessoal, maravilha, muito obrigado pelo convite. Adoro assim, começar o ano com uma conversa boa, né, com toda essa pluralidade, né, que a nossa cultura possibilita. Muito obrigado pelo convite. Tamo aí. A gente que agradece. Pessoal, antes da gente começar a gravar, eu estava aqui cantando. Chegou, chegou, já chegou meu Jaraguá. Porque eu sou fã, assim, desde pequenininha ainda assisti o baile do Menino Deus e Silvério Baile lá. do Menino Deus. O Baile do Menino Deus ele está no Marco Zero há 22 anos, mais de 30 anos, né, de dramaturgia, e eu estou há 21 anos no elenco, não é, como um dos solistas. É uma experiência assim indescritível. São 21 anos, meu Natal é no Marco Zero. Então, assim, 23, 24 e 25. Né? Sempre 23, 24 e 25. Então, a gente é uma imersão, né, na toda a essência do Natal, digamos assim, um Natal mais próximo, né, do seu verdadeiro sentido, que é louvar o nascimento do menino Jesus, né, principalmente para a cultura cristã ocidental. E o baile exibe isso de forma múltipla, através do teatro, através da dança, através da música, através da indumentária, do coro infantil, do coro adulto, dos solistas, da orquestra. Então, assim, é um espetáculo digno, não é, da cultura pernambucana e deve ser visto por todo o Brasil. Esse ano, inclusive, ele foi divulgado, né, para todo o Brasil em vários programas. Foi uma grande conquista do baile. É lindo, lindo, lindo. Provavelmente você já assistiu. Se não assistiu, não sei, ele tá no Globoplay? Não, Ainda não tá, ele não? acredito que não, mas está no canal oficial do YouTube do Baile do Menino Deus. Colocou lá Baile do Menino Deus, vai aparecer a última exibição. Agora, engraçado é que a Globo exibiu, não é? Me parece que foi no sábado 27. Então pode estar lá arquivado lá nos programas aqui da Rede Globo Nordeste. Bem Deve ser possível. muito interessante, né, Silvério? Você fazer parte de um espetáculo que está no calendário da cidade, né? As pessoas já Ah, já, aguardam, o Marco já, Zero já já é aguarda. palco do Baile do Menino Deus, e as pessoas que ficam repercutindo também as músicas, né? Pois é. 10.000 pessoas avaliados, né? O público é avaliado em 10.000 por noite. O espetáculo começa de 20 horas, a partir de 4 da tarde já tem gente lá aguardando o espetáculo. E é assim, um espetáculo multigeracional, porque vai o pai, vai a mãe, vai a vovó e vai a criança, não é? Até recém-nascido, os pais levam para, né, ter acesso a esse significado do verdadeiro Natal. É um Natal sem neve, não é? É um Natal sem Papai Noel, mas é um Natal com Bumba Meu Boi, com os maracatus, com as cirandas, com o reisado, não é? Com os cocos, com os Lindo. forróis, com o cavalo marinho. Ou seja, contar é uma história universal, né? Como é a história do nascimento do menino Jesus. A partir da nossa cultura, é uma genialidade, né? De Antônio Madureira, de Ronaldo Corrêa de Brito, principalmente, né? Que é o grande diretor do espetáculo. Muito Lindo feliz de fazer demais. parte desse elenco. É lindo. E é um presente para a gente também assistir você lá e tantos outros artistas. Eu fiquei sabendo que tem produção nova sua, disco novo vindo por aí. A gente pode saber já de Pois alguma. é, está muito recente ainda. No final de 2025, né, a gente trabalha numa equipe, não é, e tudo, né? De fato, a condução de uma carreira artística é um trabalho coletivo, né? Não dá para fazer nada sozinho, né? Então tem técnicos, tem músicos, tem iluminadores, tem produtores, tem pessoas que fazem essa parceria comigo. Então nós decidimos em 2026 sair com um projeto novo. Embora meu atual disco, O Sangue de Amor, ele está muito recente, não é? Mas ele sofreu não digo um bloqueio, mas um intervalo inóspito quando eu fui nomeado como secretário de Cultura do Estado de Pernambuco. Então, eu tive que parar de fazer show,
questão de constitucional. Eu não poderia estar no palco, não Sim. poderia, enfim, contratos, editais. Então foi uma parada um pouco brusca e ele está aí meio que na espera, né? Fizemos 2 grandes shows com ele. É um disco que eu gosto bastante. Mas eu resolvemos sair com um projeto novo em 2026. Mas ele é coisa de pedagogo, né? Assim, tá no arcabouço ainda, né? Eu estou viajando para minha cidade, inclusive amanhã, cidade onde eu nasci, zona da Mata Norte, de Pernambuco, Carpina, para fotografar, filmar, porque esse novo projeto ele vem dessa coisa arcaica, né? De onde eu vim, o que eu sou, o que me constituiu como pessoa, como músico. E a zona da Mata Norte, né, a partir de Carpina, é fundamental nisso. Então, esse projeto ele ainda não tem título, mas é a partir desse dossiê que esse título vai ser selecionado, estabelecido, criado, e daí a gente vai começar as composições. Acredito que até o final do ano a gente tenha boas novidades aí. É legal, né, ver você aqui de Pernambuco, do interior de Pernambuco, viajando, levando nossa arte, nossa cultura para o mundo todo. É muito Pois é. bacana isso também, inspirador. Tenho certeza que inspira outros artistas também. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi o seu mestrado na França. Uhum. Eu acho que as coisas elas estão um pouco entrelaçadas também, explicar sobre os trovadores, né? Totalmente, é verdade. Veja, quando eu lancei meu primeiro trabalho solo, depois que eu me afastei do grupo Cascabulho, o grupo que eu formei, né, na década de 1990, ali perto da eclosão do movimento Mangue, eu gravei um disco chamado Bate o Mancá, o povo dos canaviais, homenageando um grande coquista, um grande mestre alagoano, radicado em Caruaru, já falecido, mas que eu consegui conviver por muito tempo, foi Jacinto Silva. E lançamos esse disco no Rio de Janeiro, no Teatro Rival. E, para minha surpresa, estavam muitos amigos lá, a Lenine estava nesse show e tudo, com a Aninha, com a esposa dele. Tinha uma galera de Pernambuco lá no Rio. E eu conheci um produtor francês chamado Marc Renier, que estava no show, e disse, olha, esse repertório e essa performance do grupo, a tua performance, é a cara do mercado europeu, principalmente do mercado francês, que estava começando com uma visão e um olhar mais agudo para o Brasil, fora Rio e São Paulo, né? Porque normalmente é o samba, é a escola de samba, né? Futebol, essa coisa toda. E então eu fui pego de surpresa e ele era um grande produtor do funk em lata, já havia realizado trabalhos com o Mestre Ambrósio, inclusive chegando até o Japão. Depois eu cheguei em Tóquio também com ele. E nós começamos uma parceria, foram 12 anos de turnê pela Olha só. Europa, né, envolvendo a Ásia. Eu cheguei a Tóquio, cheguei na Malásia, vários países, Dinamarca, Dublin, né, na Irlanda, Bélgica, Alemanha, Portugal, Incrível. Holanda, enfim, tantos países, enfim, Como é foi que o muito bonito. pernambucano foi recebido nesses Pois é, países? maravilhoso, um público também de brasileiros, normalmente perguntam isso, né? Era um público de brasileiro, eu sempre digo não, era um público europeu, né? Franceses, portugueses, holandeses, alemães, belgas, e claro que sempre tem um pernambucano, engraçado é que sempre tem um pernambucano, sempre tem alguém de Olinda, olha só, de Olinda, é uma graça. E aí a gente desenvolveu esse trabalho, eu tenho 4 discos lançados lá, ainda em catálogo, e quando eu fui pela primeira vez, Lenine tinha dito a mim, ele disse, cara, tu precisa conhecer uma região lá, a região occitana, que é sul-sudoeste da França. Marseille, Carcassonne, Montpellier, Toulouse, Cordes-Souciel, onde eu fiz meu mestrado, fronteira com Barcelona, por ali. E é um público diferente, é um público não é um povo diferente, porque, né, é uma cidade portuária, Marseille mesmo, com Marcília Salsista e bandas, o Fabuloso Troubadours, que inclusive abre o disco do Lenine, né, o dia em que faremos contato. E eu pedi para o meu produtor, a gente começou a fazer show em Paris, eu digo, não, eu quero conhecer essa região. Então foi uma grande revelação para mim, uma grande descoberta, porque eu vi muitas semelhanças, né, agrícola, de valores, muito diferente de Paris e muito próximo do povo nordestino. Então foi lá que praticamente eu morei, né? Fiz residência, gravei discos, fiz contato com bandas e fiz o meu mestrado com um estudo comparativo, né? A religiosidade deles com a religiosidade pernambucana.
Falando em religiosidade, você é professor. Pois é. Sim, aí antes disso, antes de viajar também, até aqui pertinho, Ariano Suassuna, né? Tio-avô de minha esposa, da Karina, da minha família, e aí a gente sempre visitava Midô, que é a irmã dele, né? Aqui pertinho, na outra rua, que ela morava, já falecida, ela, tia Mana, a gente chamava tia Mana, e chegou um dia que eu tive lá para visitá-las, todo domingo a gente ia visitá-las, e Ariano estava sentado numa cadeira, todo de branco, e o professor Ariano, tudo bem, tranquilo. Aí falei para ele, né, dessa minha viagem, ele disse, olha, essa região é uma região que você vai ter diversas surpresas, porque tem uma grande semelhança, além da grande semelhança com o povo do Nordeste, os trovadores, né? Aqueles cavaleiros andantes que viviam pelos burgos, pelas feiras, pelos sítios, né, do interior, recitando poesias, novelas, né? Eram cavaleiros andantes, né? Sei lá, tipo um Dom Quixote e tal. Aham. E com lirismo, né, escritores, que tem alguma coisa com o nosso DNA aqui dos repentistas, dos improvisadores, né, Ivanildo Villanova, Oliveira de Panelas, Pinto, né, enfim, tem todo esse DNA do improviso, né? E aí Ariano disse vá, e aí eu fui e realmente foi uma outra revelação para mim mesmo. É muito interessante. Eu fico pensando como a arte, apesar de sua especificidade de cada região, ela se conecta, né? Você sai daqui para um outro lugar e tem alguma referência de lá que se conecta com a referência daqui. O Engraçado que você é dizer essa isso, né? arte, né, que nos Engraçado, conecta? porque quando eu defendi minha dissertação de mestrado, depois eu fiz doutorado. O final da minha frase para a banca foi exatamente isso: não estamos sozinhos, porque a religiosidade popular, não é, do sul da França tem uma grande semelhança com a religiosidade popular do nordeste do Brasil, com recorte em Pernambuco, na realidade. Então, assim, a devoção às águas, a devoção aos santos, a devoção às relíquias, não é? As peregrinações, as procissões, as novenas, o novenário, tudo, claro, tudo isso está dentro Uhum. de uma grande religião, digamos que é a religião cristã e as denominações católicas, né, evangélicas. Então, está tudo ali muito próximo. Mas é impressionante como um país, né, como a França, com uma herança medieval e tudo, né, e o Brasil tão mais novo, guardam tantas semelhanças, né? Eu vi carro de boi lá no sul da França. Eu digo, cara, um Olha carro de só. boi? Isso aí é uma coisa inimaginável, né? Então, isso uniu muito meu trabalho, o trabalho de outras bandas de lá. A gente chegou a gravar junto, né? Um disco com 12 bandas do sul da França. Está até encartado no meu livro. E a dissertação foi lançada em livro também, né? Tá aí. Ai, que legal. E é essa questão da a cultura com a religiosidade estando presente e trazendo para você também esse acervo ainda maior enquanto artista e enquanto professor também, né, da Universidade Pois é, aí Católica. quando eu terminei o mestrado, aí passei um tempo, foi pela Católica, né, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião, aí eu dei um tempo e os amigos começaram a insistir, vem fazer o doutorado, abrir o doutorado aqui, vem para cá, vem para cá. Eu ia fazer o doutorado em Educação na Universidade Federal, onde eu sou, né, tinha vínculo, né, fiz pedagogia lá no Centro de Educação. E aí eu terminei fazendo o doutorado em Ciências da Religião também. Já foi um tema paralelo, né? A música religiosa contemporânea, a partir desses agentes sagrados hoje, né? Por exemplo, o Padre Fábio de Mello, que eu pesquisei e tudo, foi lançado em livro também, pela Fonte Editorial. E aí o Padre Lúcio disse, por que você não fica com a gente aqui no quadro? Eu digo, mas eu sou artista, viajo muito. Ele, não, a gente dá um jeito, coloca umas disciplinas num horário mais adequado. E aí eu fiquei no programa até hoje, eu estou lá como professor de uma disciplina chamada Religião e Música, que é maravilhoso, Ah, né? que As relações. incrível. Você pega a história da MPB, né? Você pega a obra de Gilberto Gil, como tem religiosidade, né? Como os santos, como os templos, como os cânticos, como os terreiros, como o povo africano, os povos indígenas estão presentes na história da música popular brasileira. Aí a Perfeito. gente trabalha isso na
na disciplina. Muito bacana. Uma curiosidade que me ocorreu aqui agora, como foi que despertou esse seu interesse de se voltar para a religiosidade, né? De certa forma, você está no baile do Menino Deus, que Que está é contando a história puramente ali. religioso, o Como é baile, que veio espiritual, essa coisa esse toda. interesse? Veja, eu venho de uma família de devoção, assim. Eu aprendi a fé com a minha mãe. Ivete Pessoa foi uma professora de acordeon, que inclusive eu nasci em Carpina, né, de parteira com mamãe, mamãe de parteira lá em Carpina, tia Filó, e mamãe era muito devota, né, de Nossa Senhora da Conceição. Me lembro que eu entrava no quarto, ela orando, ela no silêncio, uma vela acesa. Até hoje eu tenho essa prática, também tenho uma vela acesa sempre no estúdio e tudo. Então essa mística, né, esse mistério, essa coisa, essa busca que a gente tem inato, não é? Tem inato, né, o sentido da vida, né? O que é a vida, né? E a relação da gente com a finitude, não é? Com a morte e tudo. Isso é um grande mistério e que as religiões colaboram, né? Para talvez, não digo decifrar, mas atenuar esse impacto que a gente tem, né? Com a vida, a finitude, né? A busca dessas relações. E, na realidade, eu fiz primeira comunhão no barro, né? Depois que eu vim de Carpina, eu morei minha vida foi toda na periferia, Zona Oeste, barro. Ali, Areias, Barro de Sim, Gipió, Estância e tal. Toda a minha vida, minha naquela região. pós-adolescência foi ali, naquela região. Então, ali eu frequentei muito a missa, eu ajudei a missa, né? Fui coroinha do Padre Hermano, que era holandês, não é? Naturalizado brasileiro, que era o pároco lá da Matriz da Conceição, lá do Barro. E pronto, assim, minha irmã também. Então, era uma família. As novenas em Carpina, né? Na Rádio Planalto de Carpina, que 6 horas, vovó Alaíde reunia todo mundo e, ó, a novena. Era um rádio, não tinha luz elétrica, Todo era mundo pertinho do rádio de rádio pilha para na Rádio acompanhar. Planalto para acompanhar a novena. E se você vê, exercite tirar a religiosidade popular da Ah, cultura popular. Você não pega o tem como. cavalo marinho, são dotes religiosos. Você pega maracatu de baque solto, maracatu de baque virado, são expressões religiosas, né? Tem rituais, Tudo tem é tudo. ritualístico, né? E faz parte da Você religião. pega a ciranda, o coco, está no terreiro, está no candomblé, está na umbanda, está É. nos povos africanos. Se você vai no baile do Menino Deus, o que é o reizado? O que é o pastoril? Então, assim, se você tira a religiosidade popular da cultura popular, vai ter uma lacuna bem significativa nisso, né? Então, o povo da gente tem isso Tem inato, isso, né? é verdade. E essa religião que às vezes não necessariamente está ligada a uma instituição, mas à Perfeito. religiosidade que está dentro de você, né? Pode ser religiosidade, pode ser espiritualidade, pode ser a mística, independe da instituição Da religiosa, né? instituição. Você estava narrando aí, eu lembrei muito, por exemplo, da minha relação com a Igreja Católica. Aqui, a Praça de Casa Forte. Como ela foi fundamental, essa Uhum. instituição que dá esse aparato, essa vivência em comunidade com a igreja, que foi essencial, eu diria, para a minha formação de hoje, para os pilares, para onde eu consegui chegar. E assim também às vezes, com outras Pois é. pessoas, com outras instituições, né? Faz parte desse Ou seja, processo. os templos, as religiões, elas são fatores preponderantes na constituição social de uma cultura. Tá? Então, assim, não é fazer proselitismo, não é ser a minha Sim, religião é a verdadeira, mas é que elas cumprem uma função social, não perfeito. é? Em todos os campos, no campo emocional, afetivo, mas também no campo social, né? Tantos evangélicos ajudando aí, distribuindo sopa nas Sim, ruas e tudo, tantos católicos com evangelização, tantos espíritas colhendo donativos nos sinais da sim. campanha do Campanha do quilo, quilo. tantos terreiros ajudando os povos da comunidade, enfim, Essa uma função religiosidade que é social, perfeito. Agora, onde é que Talvez porque o Estado não dê conta, os municípios não dêem conta, né? Então precisam dessas instituições dessas também para. instituições? Agora me conte, onde é que Jackson do Pandeiro entra no meio disso tudo? Jacques do Pandeiro me acompanha até hoje, fundamentalmente, porque eu tenho uma memória auditiva da Rádio Planalto, lá em Carpina, onde, fundamentalmente, como eu disse, né, era um sítio. O pessoal até pergunta de qual família você é. Eu digo, você não vai conhecer, porque tem Carpina, mas a gente era de um povoado. Então era cana, sítio, animais, plantar, colher, comer do que plantava, uma família pobre. E só tinha rádio. A minha civilização era a rádio, o rádio.
Então era Luiz Gonzaga, Marinês, não é? Dominguinhos, Trio Nordestino, Elino Julião, Jacinto Silva, Ari Lobo e Jackson do Pandeiro. Como a mamãe era professora de acordeon, com a separação dos meus pais, quando a gente veio morar em Recife, morou no Pina primeiro, depois no Barro, mamãe dava aulas de acordeon para, né, segurar a onda da família também. E eu sempre perguntava a ela, né, mamãe, esse cara que canta ligeirinho, assim, ela, meu filho, isso é Jackson do Pandeiro. Então, ficou muito na minha memória isso, né? Assim como Luiz Gonzaga também, que ela era super fã, tocava muito bem Luiz Gonzaga no acordeon. Então, quando eu resolvi montar uma banda, né, fortalecido, impulsionado pela movimentação do mangue, principalmente pelas ideias de Chico Sainz, eu resolvi fundamentar naquilo que eu era como pessoa, como, né, como memória, que eu acho que a gente precisa cultivar cada vez mais isso, né? Memória. E então, Jackson do Pandeiro foi o primeiro artista que a gente montou o Cascabulho cantando Jackson do Pandeiro. E depois eu gravei um disco, né? Meu antepenúltimo disco, antepenúltimo, Cabeça Feita, Silvério Pessoa canta Jackson do Pandeiro. Conheci a Almira Castilho, a viúva dele, assim, ela conheceu mamãe. Estava ali bem próxima ali, Que desse legal. universo. Eu fiquei pensando aqui também, a gente falou de rádio, né, de referência, de ter essas referências, essas inspirações, assim como eu tenho certeza que a sua carreira, a sua trajetória inspira outros artistas. E como é importante a gente saber ouvir. Ontem eu estava lendo um texto de Rubem Alves, Escutatória. Eita, Rubem é fantástico. Eu dou aula de Maravilha. oratória e eu estava vendo esse texto porque ele diz exatamente isso. Mais importante do que falar, devia ter curso para as pessoas aprenderem a ouvir. Como é importante a gente ouvir e apreciar o trabalho dos outros, né? E ouvir sem já querer se pronunciar sobre alguma coisa, mas ouvir atento, escutar. É muito interessante. Você falando aí de Jackson, eu lembrei também aqui da sua trajetória. Você está em vários ciclos, né? Se apresenta no ciclo natalino, no ciclo junino, no carnaval que está na porta. Exatamente. Como é que você se prepara, esse artista que se apresenta em ciclos distintos? Como é que você se coloca aí Veja, nesse... primeiramente, na trajetória de minha carreira, há um elemento de despretensiosidade muito forte, né? Tipo assim, eu não criei um trabalho para fazer show no carnaval. Ah, eu vou agora fazer show no carnaval. E aí me fantasiei e fui fazer um disco. Não. A mesma coisa do ciclo junino. O natalino eu acho que é uma coisa um pouco diferente, porque o baile, além de música, tem uma dramaturgia, sabe? Tem um personagem ali que eu aprendi muito com o teatro, né? Inclusive, o meu estágio curricular de pedagogia da Federal foi dando assessoria pedagógica aos cursos de teatro do SESC Ai, que aqui. Então, eu passei maravilha. 2 anos com Felipe Botelho, certo? Com Cadengue, Que estudando maravilha. Stanislavski, Brecht, né? Estudando Rudimar Constâncio, Zé Manuel. E o baile tem isso. O baile não é o Silvério só músico, artista. É um personagem também, Uhum. né? Então, Carnaval e São João é o seguinte, como eu comecei a gravar Jacques do Pandeiro, como eu comecei a compor as imagens, né, de onde eu vim, né, você pega o disco do Cascabulho, praticamente o primeiro disco, o meu primeiro disco solo, Jacinto Silva, que é um disco de forró, mas já bem, sei lá, contemporâneo, Cabeça Elétrica, Coração Acústico também tem uma forte presença na cultura do povo da gente, né, do baião, do coco e tudo. Naturalmente, no palco eu fui conduzido para as festas de São João. Sempre eu estou, Caruaru, Arco Verde e A tal. arte vai levando, né? Pois é. E quanto ao carnaval, inclusive eu tenho até um seminário sobre Carlos Fernando, sobre o Asas da América, né? Lá no Passo do Frevo. Cláudio Almeida com Carlos Fernando, o grande gênio do Asas da América, me convidaram para fazer coro num pupurri de Capiba. Isso em 1995, 96. Né? E foi daí que eu tive uma ideia de gravar um disco com o Carnaval de Jackson do Pandeiro, que é desconhecido do Brasil. Jackson do Pandeiro tem inúmeros LPs e compactos de música de carnaval, de frevos. Inclusive, o Micróbio do Frevo, que é de Genival Macedo, um paraibano, com arranjos de um pernambucano, né, que é Clóvis Pereira, e que é esse show que eu venho mantendo até hoje. Inclusive,
o frevo de mesa, né, agora, nesse sábado, lá no Passo do Frevo, abre com o Micróbio do Frevo. Então, quando eu gravei o Micróbio do Frevo, com as músicas de Jackson do Pandeiro para o carnaval, mais uma vez eu fui conduzido para os palcos públicos, digamos assim, cantando carnaval. E aí eu já incluí contemporâneos, né, maravilhosos, que é J. Miquiles, no meu repertório. Não deixo de cantar Lula Queiroga, também no meu repertório de carnaval, Energia. Não deixo de cantar Nelson Ferreira, Getúlio Cavalcante, não é? Getúlio Cavalcante, maravilhoso com os frevos de bloco. Então, isso me conduziu de uma forma muito despretensiosa, entende? Não foi Sim, uma coisa entendo. muito programada. Aí, normalmente, eu estou no São João, estou no Carnaval, e enfim. Eu lembrei agora, a gente falando de Jackson do Pandeiro, que eu comecei a fazer teatro na Paraíba, numa cidade chamada Cabedelo. Cabedelo. Conhece Cabedelo? Não conheço, sou louco para conhecer a praia de Cabedelo. É Diz que é linda. linda. Toda vez eu fico em Cabo Branco, por ali. Eu Pô, tenho um show vá de carnaval Cabedelo. lá. Olha aí. Lá tem 17 a de fevereiro, me a parece. Fortaleza de Santa Catarina, que acho que é o segundo, terceiro maior forte do Brasil. Não sei exatamente agora, mas eu comecei a fazer teatro dentro dessa fortaleza. E o diretor do espetáculo, ele tem um texto de teatro sobre Jackson do Pandeiro. Ai, que Ele, inclusive, maravilha. me convidou uma vez para uma leitura. Acabou que o grupo se reúne ali mais ou menos, sempre na época da Paixão de Cristo. Acabou que ele não conseguiu ainda concretizar a realização dessa peça, mas Que joia, que eu acho que isso aí maravilha. devia ser um. Teve um musical, né, também, né, Sim, que passou aqui por Recife, estrondoso, assim, impactante, sobre Jacques Pandeiro. Teve de Ariano Suassuna, teve Luiz Gonzaga, a mesma É. companhia, lá do Rio de Janeiro. Lindo musical Maravilha. sobre Jacques. A gente já está se encaminhando para o fim do nosso bate-papo, mas eu queria que você agora, assim, fazer arte é difícil no Brasil, né? E agora assim, a mensagem, e eu estou falando também enquanto artista. Tem muita gente que tem um sonho aí, que tem um desejo ou de investir, é atuação, é música, nas mais diversas modalidades da arte. O que é que não te faz desistir? Veja, às vezes eu tenho uma crise de otimismo, assim. Os meus amigos dizem, poxa, tu é muito otimista, chega até a atrapalhar. Eita, que crise boa! Crise de Porque, otimismo é veja, bom. ser médico no Brasil não é fácil. O curso de medicina é caríssimo, não é? Tem a residência e tem, assim, uma relação do caraca. Ser engenheiro no Brasil não é fácil. Ser arquiteto, você ter acesso diariamente a projetos e pagar suas contas com isso, não é? Turma de enfermagem que na Covid sofreu pra caramba. Qual é a profissão fácil no Brasil? Não é? Não quero nem falar na classe política, essa coisa toda, corrupção, esse dinheiro fácil e tudo, esse escoamento louco que tem no Brasil. Mas, assim, ser artista também tem suas dificuldades, não é? O que eu acredito é o seguinte: certa vez eu estava assistindo um programa de televisão antigo, TV Jornal, ainda preto e branco, né? A televisão da gente lá no Barro, preto e branca. Mamãe sentada na sala, eu passei, tinha um carinha de óculos escuro, era até Marcelo Pereira que estava coordenando desse programa. Marcelo, que foi um dos editores do Caderno C do Jornal do Comércio, depois trabalhou na minha gerência de comunicação quando eu fui secretário. E era ele que estava fazendo esse programa. Um cara de chapéu de palha, cara esquisito, uma carinha redonda assim. Quando eu passei na sala, ele apontou o dedo assim para a câmera e disse: faça o que você é, que dá certo. Ó, forte, né? Então, era Chico Sainz que tinha. Era o programa Canto do Mar, e era Chico que estava se apresentando Faça o que lá, você batendo é um que dá papo. certo. Então, acho que o grande segredo hoje, né, se é que a gente pode determinar felicidade, bem-estar, alegria, é você fazer aquilo que você gosta, que você é. Que você é. Então, pessoal, não dava para eu fazer uma banda de rock, eu não sei. Não dava para eu fazer uma banda de reggae, que eu adoro Marley, Augusto Pablo, de Cliff, mas não dá. Embora eu até flerte um pouco, né? Então, assim, eu fui para o lado do que eu sou, né? O frevo, o coco, o maracatu, os forróis, que inclusive identificam um povo, né? Um povo hoje, sua música identifica o povo. Então, acho que isso é o grande segredo, é você fazer aquilo que... Muita gente trabalhando, né, como numa profissão que não curte. E não curte, E aí infeliz. tem essa onda toda, né, de desânimo, de não sei o quê, essa coisa toda. Mas eu acho que o meu trabalho do dia a dia é um trabalho intenso,
mas que não me coloca numa posição pessimista, sabe? A gente está sempre descobrindo uma coisa para fazer, unindo a educação com a arte também, né? Para mim é Uhum. muito prazeroso estar na Unicap, trabalhando, dando aula, volta, ensaio e tudo. Tá sempre em crescimento e ajudando É, as pessoas a crescerem isso também, aí, né? levando, seguindo em frente, como eu Seguindo em digo, vamos em frente. frente. Vamos em frente. Anotaram, não foi? Que conversa inspiradora. Minha gente, eu não disse que a conversa ia ser boa. Silvério, muito obrigada. Valeu, galera, maravilha, muito Obrigada por bom seu papo. tempo, por essa conversa, por essa troca. Foi muito bom lhe receber aqui. Disponham sempre, tamo aí. E muito obrigada a você que acompanhou essa conversa. Obrigada por ter ficado até aqui. Aproveita e compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e manda para todo mundo que também merece se inspirar com esse bate-papo que, ó, foi massa. Tchau, tchau, minha gente. Até a próxima.